Você sabia que a palavra Apocalipse não tem o significado obscuro como parece? Ao longo do tempo, nós acabamos atribuindo a ela um sentido ruim, relacionado com catástrofes, destruições, disseminação de doenças e o próprio fim do mundo. Só que o significado da palavra passa longe disso tudo. Em grego, Apocalipse significa nada mais, nada menos do que revelação ou descoberta. E é sobre o livro das revelações, ou se você preferir, o livro de Apocalipse, que vamos falar hoje. Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao fim dos tempos. Será? Profético. É assim que podemos definir o último livro da Bíblia. Nele encontramos as visões que o apóstolo João de Pátimos teve em seus sonhos a respeito dos últimos acontecimentos aqui na Terra. Inclusive, é por isso que muitos não consideram João como autor do livro, mas apenas o escritor, já que as revelações foram feitas por Jesus Cristo, através do apóstolo. Um livro polêmico, cheio de metáforas, simbolismos e passagens com características fantásticas, que geram diversas interpretações. Muitos acreditam que esse período complicado que a humanidade passará deve começar com o famoso arrebatamento, a subida aos céus dos que já estão salvos. Não é dito exatamente quando isso deve acontecer, e muito menos a forma. Alguns acreditam que pode ser de repente, antes da grande tribulação. E em um piscar de olhos, milhares de pessoas deixariam de existir aqui na Terra, sobrando apenas aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Salvador e não se arrependeram dos pecados. Existem ainda aqueles que acreditam que o arrebatamento pode acontecer depois da grande tribulação, na época da segunda vinda de Jesus Cristo. O que os estudiosos cristãos dizem é que o importante não é saber quando, mas sim estar preparados. O início do fim dos tempos será marcado por uma série de dificuldades. Falsos profetas e falsos cristos surgirão por todo o mundo e tentarão enganar a humanidade, principalmente aqueles que já são devotos a Deus. O mundo será palco de guerras, nação contra nação, reino contra reino, catástrofes naturais, como terremotos, falta de alimentos, doenças e por aí vai. Será uma época de provações para revelar quem realmente crê em Deus. Em determinado momento do livro das Revelações, João vê Jesus abrindo os famosos 7 selos. No geral, todos eles representam uma parte do que irá acontecer na Terra durante o fim dos tempos. Os primeiros 4 são os mais conhecidos, pois envolvem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O primeiro selo é aberto por Jesus, e um cavaleiro, montado em um cavalo branco, com uma coroa e um arco, desce até a terra. E é dito que ele caminha determinado a vencer. Este cavaleiro dizem ser ninguém menos que o Anticristo, que conseguirá alcançar um importante cargo político através da sutileza e diplomacia. Ele será considerado o novo líder mundial, à frente de uma nova ordem que promete trazer paz e segurança nos tempos sombrios. Como o livro não usa a palavra anticristo para falar sobre esse cavaleiro, há quem diga
que ele poderia ser o próprio Jesus. Quando o segundo selo é aberto, mais um cavaleiro chega ao mundo. Só que sua arma é uma espada. Seu cavalo é vermelho e o seu poder é o da guerra. Tirar a paz da terra e fazer com que os seres humanos lutem entre si. Em seguida, João vê a chegada do terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto e segurando uma balança. O objetivo dele é gerar a escassez de alimentos e causar um aumento considerável no preço do que sobrar para gerar fome. Nessa época, as guerras, doenças e catástrofes já terão deixado o planeta bastante diferente do que conhecemos. Então, o quarto selo é aberto e João vê a vinda do último cavaleiro, com uma espécie de tridente na mão e montado em um cavalo amarelo. Esse cavalo representa a morte. É dito que ele recebeu o poder de matar 1/4 da população do planeta e poderá fazer isso de diversas formas, seja pela guerra, fome, doenças e até mesmo usando animais selvagens. Quando Jesus abre o quinto selo, João vê as almas das pessoas que foram caçadas e mortas porque passaram a acreditar na palavra bíblica. Além de receberem uma espécie de roupa branca, elas questionam Deus a respeito de quando será feita justiça por causa de suas mortes e recebem a resposta de que será preciso esperar mais um pouco, até a chegada dos outros cristãos, que também se converteram e sacrificaram suas vidas por causa da fé. Com a abertura do sexto selo, a lua ficará vermelha. O planeta será palco de fortes terremotos e os humanos presenciarão alterações cósmicas nunca antes vistas. O sol escurecerá, estrelas cairão dos céus e até mesmo montanhas e ilhas devem se mover. É dito que todas as pessoas, sejam ricas ou pobres, irão procurar abrigo debaixo da terra. Depois que o sétimo selo for aberto, o céu passará por meia hora de silêncio. E em seguida, 7 anjos receberão diferentes trombetas, responsáveis por gerar ainda mais catástrofes no planeta. A primeira, por exemplo, traz uma espécie de chuva de pedras, como meteoros misturada com fogo e sangue, que atinge a superfície da Terra e destrói 1/3 da vegetação que ainda restava. Quando a segunda trombeta é tocada, outra espécie de meteoro, mas dessa vez descrito como uma montanha de fogo, atinge o mar e destrói 1/3 das embarcações e dos animais marinhos. Da mesma forma, a terceira trombeta também trará algo do espaço, só que dessa vez ela destruirá 1/3 da água doce e fará com que muitas pessoas morram de sede. O céu ficará escuro assim que a quarta trombeta for tocada, pois ela anuncia que 1/3 do sol, da lua e das estrelas será destruído. O planeta cairá em trevas e caos crescerá ainda mais. E é por causa da quinta trombeta que muitos criaram teorias sobre 2020 ter prenúncios do apocalipse bíblico. Isso porque Satanás receberá a chamada chave do poço do abismo, que ao ser aberto, liberará vários tipos de maus para a humanidade, inclusive gafanhotos. Só que os insetos não são como você imagina. A Bíblia diz que uma grande fumaça saiu do abismo e escureceu os céus. Dessa fumaça saíram gafanhotos com caudas e ferrões como os de escorpiões, e que lembravam cavalos prontos para a batalha. Eles tinham coisas como coroas de ouro na cabeça,
rosto que parecia com o de um ser humano, cabelos longos e dentes de leão. Eles receberam a ordem de não causar nenhum dano à natureza e apenas atormentar durante 5 meses os seres humanos que não tinham aceitado o Criador. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Como se tudo isso não fosse o suficiente, a 6ª trombeta é tocada e 4 demônios são soltos no planeta para comandar milhões de outros demônios. Esses espíritos malignos serão responsáveis por causar o caos na humanidade que restou e matar 1/3 das pessoas. A 7ª e última trombeta. Ela é responsável por abrir um santuário de Deus nos céus, seguido por relâmpagos, vozes, terremotos e um grande temporal. Em seguida, são derramadas as 7 taças da ira de Deus, que são os últimos momentos antes do retorno de Jesus Cristo. Cada uma delas envolve os tormentos do Criador contra aqueles que não se arrependeram dos pecados e continuaram seguindo o Anticristo. Feridas dolorosas aparecerão. Os mares e rios se tornarão sangue. O fogo do sol queimará os seres humanos e uma escuridão será lançada no reino da besta. Somente quando a 6ª taça for derramada que as nações do mundo se reunirão na luta final contra Deus. Por mais que os seres humanos tenham passado por todo aquele sofrimento como punição pela maldade, eles ainda não terão desistido. Assim, o Anticristo reunirá os povos na chamada Batalha do Armagedon. Não se sabe ao certo onde ela deve acontecer. Alguns acreditam que seria apenas em Israel. Já outros dizem que um conflito desse tamanho não deve acontecer em apenas um lugar, mas ao redor de todo o mundo. A batalha, é claro, será vencida pelo lado do bem. Jesus Cristo, ao lado de um exército celestial, vencerá os inimigos do Criador e usará de tudo ao seu lado para isso, como terremotos, relâmpagos, fogo e chuvas de pedra ou granizo. Após essa segunda vinda de Cristo, Satanás será aprisionado durante 1000 anos no abismo e o planeta passará por uma incrível época de paz nunca antes vista na história. Quando esse tempo acabar, Satanás será solto de sua prisão e vagará pela terra para reunir seus exércitos mais uma vez. Uma nova luta será travada contra Deus, mas um fogo descerá dos céus e devorará os inimigos do Criador. Satanás, por sua vez, será lançado em um lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite para sempre. Depois de todo esse tempo de problemas, é chegada a hora do juízo final. O momento em que todo mundo deverá prestar contas sobre o que fez e deixou de fazer enquanto estava vivo. Alguns terão que pagar pelos pecados no lago de fogo. Já outros, aqueles que despertaram Cristo, subirão aos céus. Todos aqueles que foram salvos viverão na Nova Jerusalém, uma cidade em um novo mundo, com toda a harmonia e paz que uma vez foram encontradas no Jardim do Éden. O mundo que conhecemos será destruído e dará lugar a um ambiente maravilhoso, sem pecados, onde o próprio Deus caminhará em meio ao seu povo, que viverá para sempre junto ao Criador, sem tristeza
ou dor. Um forte abraço. Tchau.